Na verdade, nós nos reunimos já cansados desse sofrimento, da morosidade do Poder Judiciário souzense, bem como da ausência de estrutura física do fórum. Então nós nos reunimos e pretendemos e deliberamos no sentido de fazer essa mobilização com os advogados souzenses. Os dois objetivos principais é a falta de estrutura física do nosso Poder Judiciário. A prova é tanto que, desde o dia 9 de fevereiro de 2012, o Fórum de Souza foi interditado. A estrutura física foi dividida em duas partes, uma funcionando às 7 varas no prédio do Credende Vides e os juizados funcionando na sede da OAB. Então, desde o dia 8 de fevereiro do ano passado, que essa situação vem se perdurando e ninguém vem adotando uma medida efetiva no sentido de se resolver o problema. Existem, para vocês terem ideia, existem no segundo juizado mais de 1.600 processos conclusos e no primeiro juizado mais de 1.400 processos conclusos. Desses processos se encontram há 4, 5 anos na mesa do juiz para ele dar um despacho, para ele dar uma sentença, e isso o maior prejudicado é a população, bem como os advogados. E isso não podemos mais permitir que fatos dessa natureza continuem a acontecer na nossa comarca, que é uma comarca grande, funciona hoje, por exemplo, aqui também. Nós temos 7 varas e 2 juizados, apenas com 5 juízes. Então existe a ausência de 4 juízes. Isso é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo com essa mobilização, para que o Tribunal de Justiça da Paraíba nos enxergar e melhorar a situação vivenciada pelo nosso Poder Judiciário local. É uma dificuldade que já vem de algum tempo. E eu sempre tenho dito aos advogados e às partes que nos procuram que mais do que justo o reclame por parte deles. De fato, a pressão jurisdicional na comarca de Souza vem sendo deficiente. Falta de juízes, de servidores e também de estrutura física, como vocês podem perceber. Em relação aos juízes, o grande problema é que nós temos um déficit de 55 magistrados. E a maioria dessa demanda está exatamente concentrada no sertão paraibano. E precisa, óbvio, da realização de um certame para que possamos, então, preencher essas vagas. São 55 vagas em todo o estado, repito, quase todas concentradas no sertão paraibano, de modo que, em relação ao magistrado, é preciso certame. Em relação aos servidores, parece-me que temos remanescentes do concurso que podem ser nomeados. Em relação à estrutura do prédio, nós temos uma medida alternativa que seria o deslocamento para um ambiente um pouco melhor, enquanto se reforma as dependências do fórum. Em relação aos servidores, creio que seja mais fácil, porque nós já temos candidatos aprovados, demandando apenas a nomeação. Agora, em relação aos juízes, repito, é necessário um novo certame. Há um desgaste imenso para todos os operadores do direito, juízes, eventuários, advogados e, acima de tudo, um prejuízo muito grande ao jurisdicionado, que fica esperando por muito tempo a resposta jurisdicional e sem que ela venha de forma satisfatória. Em primeiro lugar, de total solidariedade à cidade e aos cidadãos de Souza. É uma comarca, uma cidade muito grande, muito importante para todo o estado, como bem disse o Dr. Lincoln, são 7 varas e 2 juizados, denota o tamanho e a importância da comarca de Souza no conjunto do judiciário estadual, que está, ao longo dos últimos 1 ano e 2 meses, sofrendo com a falta da estrutura mínima para funcionamento dos cartórios judiciais. Nós hoje estamos em frente a esse prédio, onde nós temos alocado aqui vários cartórios, sem condições suficientes de trabalho. E aí nós temos a deficiência no número de servidores, por um lado, a deficiência no número de juízes, por outro lado, o aumento, o número muito alto de processos, o que demanda esforços cada vez maiores da parte dos servidores. A população, por outro lado, em via do que está ocorrendo, não está tendo um serviço bem prestado, um serviço jurisdicional de qualidade, enfim. A entidade que eu represento, que representa justamente os técnicos, analistas e auxiliares do Poder Judiciário da Paraíba, solidariza-se com a comarca, com os cidadãos de Souza nesse momento, aguardando que providências urgentes sejam tomadas a fim de sanar o problema. Como diretor jurídico do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba, também estamos dando apoio ao movimento dos advogados aqui da comarca de Souza, visto que a deficiência, é clara, e como já se manifestou várias pessoas, necessita de uma medida urgente, né? E no nosso caso, a situação não é diferente. Os oficiais de justiça do estado da Paraíba já estão sem concurso há cerca de 10 anos. Durante esse tempo, muitos dos colegas se aposentaram, outros faleceram,
outros passaram em outros concursos, enfim. A deficiência no número de oficiais de justiça em todo o estado, e principalmente na comarca de Souza, é muito grande. Para vocês terem ideia, a comarca de Souza, antes da implantação das duas varas, da 6ª e da 7ª vara, já tinha uma necessidade de cerca de 7 oficiais de justiça. E com a implantação de mais 2 varas, essa deficiência passou para 15 oficiais de justiça. E nós estamos, inclusive, trabalhando num regime de urgência, não de urgência, num regime especial, onde no início do ano, deste ano de 2013, em janeiro, foi emitida uma resolução, a 1/2013, colocando um oficial de justiça para trabalhar em 2 unidades judiciárias, ou seja, fazendo plantão de 2 unidades judiciárias, de forma precária. Então, nós também, como oficiais de justiça, estamos reivindicando o concurso para a categoria, porque sem concurso para oficial de justiça, e aqui na comarca existe essa deficiência hoje de 15 oficiais de justiça, a prestação jurisdicional também fica aquém do que deveria ser. Então, pegando o ensejo aí do movimento dos advogados, nós também, como representante dos oficiais de justiça, estamos aqui reivindicando de público que seja feito concurso para a categoria o quanto antes, porque a deficiência hoje no estado é muito grande, mas muito grande mesmo.